O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje para rezarmos o quarto domingo do tempo quaresmal, também chamado Letare. Letare significa alegria, tempo de felicidade, tempo de graça. Dentro desse tempo quaresmal, o Senhor nos convida. A quaresma não é um tempo para ficar triste, é um tempo para ficar numa dimensão mais orante, reflexiva, mas não triste. E esse domingo, o quarto domingo, já nos chama a viver as alegrias da Páscoa. Por isso que, até mesmo nas cores litúrgicas, nós podemos, neste domingo, usar o rosáceo, né? Exatamente para expressar a beleza da rosa. A rosa, por sua vez, se a gente olhar ali numa dimensão muito, muito carinhosa, a rosa recebe, ela faz uma fotossíntese, ela recebe o oxigênio e exala o mesmo oxigênio com o seu perfume. Assim também temos que ser, cada um de nós, eu e você, receber essa alegria de Deus pelo Espírito Santo e exalar o Espírito de Deus a todas as pessoas. Então, amar e fazer amar todas as pessoas. Essa é a nossa grande missão. Se olharmos bem, as leituras de hoje, elas vão falar bastante sobre essa dinâmica, dessa presença de um Deus que nos convida a essa prática e, acima de tudo, a essa amizade com Ele. Veja que interessante, quando a gente não segue os mandamentos, quando a gente não segue os caminhos do Senhor, lembra o texto da primeira leitura, lá de Crônicas, o próprio Senhor, o que Ele faz? Ele vai nos reconduzir ao bom caminho. Se nos afastamos, Ele, pela sua graça, vai nos chamando novamente a reconstruir a nossa história nele, para Ele e com Ele. Esta é a ação. Só que muitas das vezes, a gente, pelo nosso orgulho, ou mesmo pela nossa falta de humildade, nos afastamos do projeto de Deus. Nos afastamos de Deus para viver as nossas preocupações, os nossos valores. Veja que interessante, se você parar um pouquinho e meditar num contexto, não no contexto somente bíblico, mas numa dimensão humana, cotidiana. Quais são as músicas que surgem nesse tempo de pandemia? Paz, tempo para poder ficar em casa, tempo para poder refletir, né? O mundo precisa de calma, não é assim que a gente escuta direto? Olha que interessante. São coisas que nos chamam a parar e rever. Como é que está a nossa vida? Às vezes nós ficamos, por sermos pessoas frenéticas,
estamos muito mais preocupados com os nossos problemas do que com as soluções dos problemas. Olha que interessante, o povo do antigo Israel não era diferente. Veja que interessante se a gente pegar lá a história dos nossos antigos pais, que no Evangelho, Jesus conversando com Nicodemos ali, ele está falando, ele fala, olha, foi necessário erguer uma serpente de bronze, fazer uma serpente de bronze e erguê-la numa haste. E todas as pessoas que eram picadas por cobras, porque uma das pestes era aquela montoeira de cobra, e eles estavam lá, muitos estavam morrendo, Deus fala, Moisés, faz uma serpente e coloca numa haste, e peça para que olhem para essa serpente. Quem olhar para a serpente será curado. Parece uma dimensão mágica, mas uma vontade de Deus. Então, se eu entro na vontade de Deus, se eu acredito naquilo que Deus quer para mim, eu serei salvo. Foi necessário no antigo Israel, mas observe uma coisa interessante. No novo Israel, nós temos o texto que João, o evangelista, escreveu para a gente. O evangelista João colocou para a gente aqui um texto, um diálogo tão bonito de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa conhecedora da palavra, era um homem que sabia daquilo que falava, e ele chega e conversa com Jesus, e Jesus fala para ele, na simplicidade, o mais bonito é que Nicodemos acolhe a palavra de Jesus com humildade, não com soberba. Às vezes nós não entendemos, não criamos unidade, nós não criamos diálogo, porque nós não sabemos ouvir. Nós não conseguimos ouvir. Parece que se eu for ouvir, vai vir problemas. Então é mais fácil eu falar do que parar para escutar. E Nicodemos acolhe a palavra. E Jesus vai usar o texto lá do antigo Israel, como foi necessário, Moisés, levantar no deserto uma serpente numa haste, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha que promessa forte ele dá para Nicodemos. Aqui ele já está falando dele. Mesmo antes do acontecido, já está preparando Nicodemos para essa realidade. Nicodemos não é discípulo, mas Nicodemos acolhe essa conversa. E quase que para dizer nas entrelinhas, Nicodemos fala, como é que eu faço para poder entender essa palavra? Jesus o chama a contemplar este mistério, mesmo antes de acontecer. Será necessário levantar o Filho do Homem, e todo aquele que olhar para o Filho do Homem, para este homem que está na cruz, assumindo as suas dores, vai reconhecer a sua enfermidade, olhando para a cruz, encontrará a graça da cura e da salvação. É um convite a uma amizade muito profunda. E é interessante o texto, me chama muita atenção, porque aqui nós temos a fala de Deus, o sentido de Deus. Deus amou tanto o mundo, olha, escuta essa palavra, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, seu único, para resgate de todos, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha vida. Olha que interessante, grava isso. Depois, uma ação mais profunda de Deus. Então Deus deu e o Senhor traz vida. Olha que ação importante, O Senhor envia o seu Filho, porque ama, dá porque ama. Pega o salmo que nós cantamos, que você cantou em casa. Olha que bonito esse salmo. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Parece uma frase que a gente pode colocar numa chacota, numa dimensão de vida, aqui ou ali, se eu não quero, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, olha que se colhe a tua língua ao céu da boca. A gente pode falar isso. Ah, tá, estou brincando. Olha, veja o Salmo 136. O mestre de canto estava verdadeiramente apaixonado por Israel. Apaixonado. Ele era imbuído do Espírito Santo e proclamou esses versículos tão profundos, dizendo, olha, nós estávamos lá na Babilônia, Ele está dizendo assim, nós estávamos vivendo o exílio lá na Babilônia, estávamos com saudades, pendurávamos nossas harpas naqueles salgueiros, era triste,
porque nós queríamos estar em Sião. Ah, Jerusalém, olha que certeza, e ele dizendo, olha, que se colhe a minha língua ao céu da boca se eu esquecer de ti, para viver esses valores que estou vivendo agora. Se eu esquecer do verdadeiro amor, tudo está perdido. E ele fala de uma maneira tão bonita, lá, nós podíamos cantar, lá podíamos viver, lá guardávamos todas as realidades e apresentávamos a Deus. Canta hoje um cântico de Sião, quase que para dizer, olha, por esse canto eu volto ao meu primeiro amor. Olha que expressão bonita, é esse Salmo 136 que você pode rezar em casa, pega lá, Você vai olhar na sua Bíblia, 136, entre parênteses 137, que se colhe a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É a última frase, praticamente, que ele vai colocar, é a última estrofe desse salmo, quase que dizendo, eu serei indigno, que seque a minha mão, que destrua a minha existência, se eu esquecer o primeiro amor. A humanidade precisa buscar o primeiro amor, gente. O amor só se constrói se a gente faz uma releitura ao primeiro amor. É aquilo que Jesus fala a Nicodemos quando fala que Deus, que ama tanto o seu povo, entregou o seu Filho como oferta. Não precisa outra oferta, a oferta nos foi dada. O Filho na cruz. Então Jesus Cristo crucificado, ressuscitado. E aonde nós encontramos isso? Quase que ele fala para Nicodemos, olha, para você poder viver isso, aonde você vai encontrar? Num batismo. É interessante que, se a gente olhar para os filhos de Zebedeu, quando eles estavam caminhando, a mãe chega lá para Jesus e fala, Jesus, já que está subindo para Jerusalém, sabe que você vai morrer. Ah, então tá bom. No dia, coloca meu filho um de um lado e um do outro, para eles serem felizes e eu ficar uma mãe mais feliz ainda, que meus filhos sentaram um do seu lado e um do outro. Ele fala assim, eles podem beber o cálice que eu vou beber? E os dois falam, podemos, porque o que estava mais interessado ali não era simplesmente o cálice a ser comungado, não era só simplesmente o batismo a ser celebrado, mas era o prestígio de estar a um lado um do outro. E Jesus fala, vocês vão receber o batismo que eu vou receber. Qual é o batismo que Jesus propõe? A cruz. Quem não nascer dessa realidade, da água e do Espírito, não tem vida. Que saia do lado desse amor, os mistérios dos sacramentos. Por isso que toda a liturgia do tempo quaresmal, ela vai nos ajudar a viver as virtudes do sacramento. E hoje, de uma maneira muito particular, quando o Senhor ama, Ele fala, eu dou tudo, eu dou o meu Filho, para que você seja salvo. Mas Senhor, aonde está esse mistério? Como sacramento para a gente entender? Quem vive da palavra e da Eucaristia. Então te chama a viver a palavra e a Eucaristia. Olha que ação importante, esse mistério celebrativo, entrar nessa alegria. Jesus já convida Nicodemos a entrar nessa realidade para ser amigo. E é interessante que o amigo ama, mas não ama no sentido do eros, no sentido da atração pela atração, como sentido esponsal, do esposo pela esposa, só numa dimensão de amor. Não ama somente numa dimensão interesseira. Quero ser teu amigo porque você tem prestígio na sociedade e eu preciso ser teu amigo. Eu preciso estar do teu lado. Não. É um amigo, é uma entrega, é um se dar numa amizade pura e verdadeira, um amor puro. Por isso que se você pegar o texto de São Paulo, quando fala, ele diz que Deus é misericordioso, mas que alegria quando ele fala isso para os Efésios, porque ele não vai usar uma ação puramente judaica, ele vai usar um termo grego, que vai além daquilo que os gregos estavam entendendo, que era eleos, um amor simplesmente de convivência, uma amizade, ele coloca a misericórdia como sendo isso, essa realidade. Os gregos estavam entendendo assim, a comunidade de Efésios estava entendendo assim, e ele fala muito maior, eu quero te dar uma misericórdia, uma amizade chamada ágape, comunhão, um amor que funde, é uma realidade que não se separa. Esse é o amor que Deus tem para conosco.
É quase que para dizer assim, para ficar mais fácil para entender. É como uma criança, aquelas crianças de parquinho, né, lá no primeiro tempo de escola, ou fora da escola, enfim, quando ela está comendo um docinho, uma outra criança olha, o que ela faz? Ela primeiro pergunta, quer? Se a outra criança quer, ela reparte. Ela não tem egoísmo, ela não traz orgulho, ela reparte daquilo que para ela é gostoso, que para ela é essencial, que para ela dá prazer, mas ela tem a vontade de fazer com que o outro sinta a mesma alegria que ela está sentindo. Traduz isso para a fé, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você quer o bem, então exale bem, faça o bem, deseja ao teu próximo aquilo que você quer para você, como Deus. Deus quis tudo para a gente, por isso que Ele deu tudo. Ele não deu uma parcela, Ele deu tudo porque amou. E quem nele crê, tem vida. Deus deu aquilo que é dele para a gente. E hoje, nesse mundo, até mesmo nesse mar de caos, a gente também tem que saber aprender a dar tudo. Mas não é um dar pelo dar, é um dar no sentido de completar a ação. Essa é a realidade. A cruz, meus irmãos, não foi simplesmente um ato ritual. A cruz foi completar a existência. Ele se entregou na cruz para que a realidade do pecado, que Ele se fez pecado por nós, então, que aquela realidade fosse morta, para que a gente ressuscitasse com Ele. Então, por isso que hoje, a gente tem que viver essa alegria, já o agora da Páscoa, que nós estamos esperando a celebrar. Ser feliz e fazer feliz os nossos irmãos. Isso tudo a gente vai entender com um ato de amor. Então, ele fala a Nicodemos, entendendo isso, ele fala, olha Nicodemos, precisa desse batismo, mas para viver esse batismo precisa de ser luz. E é importante isso, meus irmãos, porque é verdade, a gente tem que ser luz. Tanto é verdade que quando a nossa mãe foi no hospital nos ter, ninguém falou, ela está indo lá ter o Padre Antônio, né? Nem sabia que ia ser padre, né, coitadinho, né? Mas ela não foi lá, né, falou assim, eu vou lá, vai nascer o Padre Antônio, estou indo lá, não, o que eles falaram? Maria foi lá para dar a luz. Ninguém nasce eletricista, né, gente? Olha que interessante, mas todo mundo nasce porque é luz. Olha que coisa boa, nós somos luz, porque a luz é Cristo, então na luz de Cristo somos iluminados. Temos esta alegria de ser também luz. Então, se eu recebo o Espírito de Deus, que amou primeiro, eu tenho que levar esse amor aos meus irmãos. Amar e fazer amar, viver essa unidade. Né? O mundo precisa de amor. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas e estamos esquecendo de amar. Nós estamos muito subjetivistas. É eu, meu problema, minhas contas, minhas coisas. São coisas, são realidades e são fatos. Não vamos fugir a isto. Só que estamos esquecendo do amor, desse dar. Deus deu tudo para que aquele que o ama não morra. Você quer que alguém morra? Dê tudo. Dê o seu amor. É só isso. Faça a sua parte. Saiba amar. Viva o amor. Mas como eu vou viver esse amor? O que eu quero para mim, eu desejo para o outro. O que eu não quero para mim, eu não posso dar ao outro. Se eu não quero para mim uma enfermidade, vou fazer de tudo para que essa enfermidade não chegue ao meu irmão. Se eu não quero para mim a fome, vou fazer de tudo para que a fome não chegue ao lar do meu irmão. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter luz. Saber escutar a Deus que fala. Olha quanta coisa a gente aprende, meus irmãos, nesses textos tão maravilhosos, porque Deus é misericordioso. Nicodemos entendeu que a sua enfermidade era o seu pecado, buscou um batismo, né? Buscou uma conversão, assumiu a cruz com nossos, né? Assumiu esse mistério. Não quer dizer que Nicodemos, né, já estava entendendo toda essa, ele foi percebendo passo a passo até chegar no mistério, e não era um discípulo, mas foi conhecendo. Eu também, você, a gente pode fazer nova todas as coisas, se a gente tiver essa alegria, essa coragem de ser humilde. O mundo precisa ter coragem para ser humilde.
porque nós aprendemos que humildade é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de ser bobo. Não, humildade é a expressão mais forte de amor, é a força maior que um ser humano tem, porque a humildade o conduz à vida. E aquele que vive a humildade mostra o verdadeiro caminho. Mostrar-me-ás o caminho da vida. Foi por isso que ele foi para a cruz. Mostrar-me-ás, Senhor, o caminho da vida. Para aquele que não crê é o caminho da morte, para aquele que crê é o caminho da vida. E que a gente também possa voltar o nosso coração ao Salmo 136. Ah, como a gente vivia triste lá na Babilônia, debaixo dos salgueiros, pendurando nossas harpas, vivendo lamentações, com saudades de Sião. E qual é a alegria quando a gente volta para a vida, para casa, e celebra, né? E a gente olha para tudo isso e fala, eu não posso me esquecer de Jerusalém, eu não posso me esquecer do amor, que seque a minha mão se eu esquecer do amor, que colhe a minha língua ao céu da boca, se eu esquecer do amor, se eu esquecer do primeiro amor. Qual é o teu primeiro amor? O meu é Cristo. O teu é Cristo? Se celebramos Cristo, vivemos a sua palavra, comungamos da palavra e da Eucaristia. E se vivemos esse amor, podemos amar de verdade. A nossa vocação consiste, irmãos e irmãs, em amar e fazer amar, como a rosa nesse grande letare, nessa alegria. Seja feliz, receba esse oxigênio que é o Espírito Santo e exale esse oxigênio em perfume, como faz uma rosa na sua fotossíntese. E se deixe consumir por amor. É assim que a rosa faz. Ela só é rosa se ela se deixa, né, desabrochar e terminar caindo as suas pétalas depois de sua missão. Mas todos amam o seu mistério, a sua profundidade, a sua singeleza. Assim também é a Páscoa, assim também é Cristo, assim também sou eu e você. A nossa missão de fazer acontecer o amor, né? Que essa alegria, né, possa sentir ao nosso coração e pensar, puxa vida, se eu amar mais, eu posso curar mais. Se eu amar mais, eu vou ter tempo não para ficar preso somente nos problemas, no meu, mas eu vou começar a pensar no nós e no nós. Né? Olha quanta coisa boa a gente pode rezar nessa liturgia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga a certeza desse letare. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.